Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Resumo da semana. Vamos saber a partir de agora como foi a movimentação no plenário da Câmara nesta semana. Quem está aqui no estúdio conosco é o repórter Antônio Vital, que é o setorista da cobertura jornalística de plenário pela Rádio Câmara. Seja bem-vindo, Vital. Tudo bom, Cláudio? Olá, ouvintes. Olá, quem está nos assistindo pela TV Câmara. Tudo bem, vamos começar com a nossa lista aqui. Primeiro, a aprovação relacionada ao PERSE, aquele programa de apoio aos empresários do setor de eventos e turismo. Deixa eu só explicar o que é o PERSE. O PERSE ele foi aprovado em 2021, na pandemia, e o objetivo na época era apoiar o setor de eventos e turismo, que na época foi o mais afetado pela pandemia, porque as pessoas deixaram de ir a shows, deixaram de fazer turismo, deixaram de fazer várias atividades que impactaram diretamente nesse setor. Então, em 2021 foi criado o PERSE, que na verdade se trata de um programa de isenção de impostos, como de vários tributos, como imposto de renda para pessoa jurídica, CSLL, PIS/COFINS, e isso estava em vigor até o final do ano passado, quando o governo Lula editou uma medida provisória que acabava com o benefício para vários setores, reduzia de 44 setores para apenas 12 setores, e fazia um fim paulatino desses benefícios, né? Já com efeitos a partir de abril, ou seja, a partir de abril a maior parte desses setores ia perder todos esses benefícios. Houve várias críticas aqui no Congresso dos setores ligados ao turismo e aos eventos. A medida provisória, depois de algum acordo, foi transformada num projeto de lei, e esse projeto de lei tramitou aqui na Câmara e o governo foi obrigado a negociar com deputados de vários partidos, porque havia uma crítica muito grande em relação à maneira como foi feita a medida provisória. No final das contas, o parecer final da deputada Renata Abreu, em vez de reduzir para 12 setores, com as negociações que foram feitas, reduziu apenas para 30 setores, ou seja, de 44 caíram para 30, e estabeleceu um limite total do impacto fiscal desses benefícios em 15 bilhões de reais. E previu para que esses benefícios acabassem em 2026, ou pode acabar, inclusive, antes, desde que atingido esse limite máximo de impacto fiscal de 15 bilhões de reais. Nesse caso, se acontecer isso, o governo será obrigado, com base no texto aprovado, a apresentar ao Congresso os números que justifiquem esses gastos, essa perda de arrecadação, na verdade, né? Então, foi feito esse acordo. Inclusive participou das negociações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele participou de reunião de líderes lá na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, e vários dos setores que tinham perdido com a medida provisória do governo acabaram retornando para o projeto. Por exemplo, buffet para eventos, filmagem de festas, aluguel de palcos, agências de viagem, museus. Outros saíram definitivamente. Por exemplo, estavam dentro dos setores beneficiados, fretamento de ônibus, transporte aquaviário, etc. Então, a oposição, em grande parte dos deputados, argumentava que o fim final abrupto desses benefícios causava insegurança jurídica muito grande para as empresas, que muitos dos empresários tinham feito os compromissos, né, obtido financiamentos, etc., contando com esses benefícios fiscais que tinham acabado. Com isso, com esse acordo que foi feito, o projeto acabou aprovado e já foi enviado para o Senado. Vital, outra aprovação diz respeito aos cambistas, né? Aquelas pessoas que ficam ali vendendo ingressos paralelamente à venda das bilheterias em eventos culturais, esportivos, não é? Pois é, o projeto que foi aprovado torna essa prática chamada de cambismo um crime contra a economia popular. Estabelece inclusive penas, por exemplo, comprar, porque muita gente quem compra ingressos e costuma frequentar festas, espetáculos e eventos culturais, até mesmo carnaval, sabe que tem muita gente que compra muitos ingressos, né, pelo preço de face do valor do ticket, e acaba revendendo depois muito mais caro, né? Essa proposta torna isso crime, com pena de até 2 anos de detenção e multa equivalente a 50 vezes o preço do ingresso. A detenção não é igual à prisão, porque a detenção a pessoa cumpre a pena em regime aberto. A prisão já em regime pode ser aberto ou fechado, né? Estabelece também outros crimes com outras penas, por exemplo,
pessoa que é funcionário da empresa que promove os shows, desviar ingresso e vender, a pena é maior, é de 3 anos de detenção e multa de até 100 vezes o valor do ingresso. Falsificar o ingresso, pena de 2 anos de detenção e multa de até 100 vezes o valor do ingresso. Isso vai valer para competições esportivas, espetáculos musicais, apresentações teatrais, até mesmo carnaval. Qualquer evento cultural ou esportivo está dentro. O relator, o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, acabou flexibilizando um pouco o projeto a partir de um pedido do PL. Ele deixou de fora, por exemplo, deixa de ser considerado crime a pessoa, por exemplo, se você compra um ingresso e aí você não pode ir ao espetáculo. E aí, muita gente faz isso, sim, né? Vai lá no dia do show, na entrada lá, e tenta revender, para pelo menos tirar aquele prejuízo. Se for uma coisa eventual, ou seja, a pessoa não faz isso de maneira costumeira, isso aí não vai ser considerado crime dentro dessa proposta aí. E houve uma certa crítica de que, principalmente de deputados do Novo, de que você criminalizar a prática de você revender ingresso a preço maior, atentaria também contra as liberdades do mercado, porque às vezes a pessoa compra, o preço aumenta porque tem muita procura, então aquela questão da demanda e da oferta faz com que o preço aumente automaticamente, mas de qualquer maneira foi aprovado por ampla maioria contra o voto do Novo. E esse projeto também já foi para o Senado. Além dessas aprovações, tivemos também uma aprovação de um pedido de urgência relacionado ao tema da violência contra a mulher, especificamente contra a mulher indígena. Todas as semanas o plenário aprova vários regimes de urgência. O regime de urgência faz com que o projeto possa ser votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes, que é a regra geral que vale para todos os projetos aqui. Isso encurta o caminho para a aprovação final. Um dos projetos que teve a urgência aprovada essa semana é justamente esse, que define procedimentos que a polícia ou outros órgãos públicos deverão adotar no caso de violência contra a mulher indígena, inclusive violência sexual. Esse projeto foi apresentado pela deputada Célia Chacriabá, que é do PSOL de Minas Gerais. Ele já passou pela Comissão de Segurança Pública. Ele define, por exemplo, se uma mulher indígena for vítima de violência dentro da aldeia, da sua comunidade, que a polícia vai ter que chamar 2 intérpretes. O argumento seria que, por exemplo, se for um intérprete só, esse intérprete poderia ser relacionado, ser parente, ser amigo da pessoa, do agressor. Tem que chamar 2 intérpretes. Ele também inclui um apoio multidisciplinar para essa mulher, com presença de advogadas populares, psicólogas, antropólogas. Agora, teve um ponto que causou polêmica, que é a exigência de uma perícia antropológica no caso de violência sexual em que o autor for pai ou padrasto da vítima. A argumentação é de que uma perícia antropológica para casos como esse pode fazer com que haja punição, porém que se considerem também aspectos culturais daquela comunidade. Quando esse projeto foi aprovado na Comissão de Segurança Pública, esse trecho foi rejeitado pela relatora, a deputada Silvia Wanhapi, do PL do Amapá, com o argumento de que isso dificulta a punição e, de certa forma, legitima a violência. Poderia relativizar, né? Isso. Porém, como o projeto ganhou esse regime de urgência, não necessariamente o texto da Comissão de Segurança Pública será votado. Deve ser designado outro relator, e aí vai apresentar um outro texto que pode seguir ou não essa discussão que aconteceu na Comissão de Segurança Pública. Mas, de qualquer maneira, ainda não há data para a votação desse projeto. Vital, e tivemos também uma expectativa de uma sessão do Congresso para votação de vetos que acabou não acontecendo. A sessão do Congresso estava sendo muito aguardada porque são mais de 30 vetos que devem ser apreciados. As pessoas sabem que quando o projeto é aprovado e vira lei, quando o presidente da República faz a sanção do projeto, ele pode sancionar o projeto todo, ou seja, tudo vira lei, ou ele pode vetar alguns trechos, ou até mesmo o projeto todo. Então tem vários projetos que foram vetados desde 2021, que estão na lista de ser votados. Por exemplo, o projeto da lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional, que é uma legislação da ditadura que trata do Estado Democrático de Direito. Na época, desculpa,
o projeto original aprovado aqui pelo Congresso previa, por exemplo, punição para fake news. Seria um crime se a fake news atentar contra o Estado Democrático de Direito, seria crime. Isso na época foi vetado pelo governo Bolsonaro e grande parte da oposição, que era o governo na época, defende a manutenção desse veto, mas o governo atual defende que esse veto seja derrubado. Isso está na lista de votação de vetos há muito tempo, porém nunca é votado. Tem outros projetos também, por exemplo, foi aprovado um projeto aqui na Câmara que prevê gratuidade de bagagens em voos aéreos. Isso também foi vetado no governo Bolsonaro e esse veto o governo atual pretende derrubar. Tem outras coisas, por exemplo, trechos do orçamento desse ano, que previam, por exemplo, emendas parlamentares, emendas de comissões apresentadas pelas comissões permanentes da Câmara e do Senado, no valor de 5 bilhões de reais, que são emendas de origem do parlamento, que o governo Lula vetou. Existe uma negociação para que esse valor seja reduzido para 3 bilhões. Existe uma pressão muito grande de deputados, porque consideram que é uma atribuição do parlamento definir algumas destinações desses recursos. Esse também está na lista desses vetos que serão apreciados. E também outro muito polêmico é o que diz respeito à saída temporária dos presos. Um projeto que foi aprovado na Câmara e no Senado, que acabou sendo sancionado só em parte pelo presidente Lula, e esse projeto vetava aquelas chamadas saidinhas, quando o preso sai, por exemplo, em feriados, etc., para fazer visita à família. O argumento vencedor aqui dos deputados e senadores que defendem o fim da saidinha é que muitos dos presos não voltam para a prisão. Já os deputados do governo criticam o fim das saidinhas, dizendo que isso aí vai dificultar a ressocialização dos presos. Então essa saída temporária dos presos também está nessa lista de vetos a serem apreciados. E a sessão foi remarcada, a princípio, para a segunda semana de maio. Aí a ver. Mas isso sempre provoca muito debate no plenário. Antônio Vital, muito obrigado pela sua presença aqui no Resumo da Semana. Até lá.